A experiência demonstra que a desorientação é a principal causa individual de acidentes de helicóptero fatais ou com ferimentos graves. Há uma forte relação entre as características de manobrabilidade do helicóptero, as condições visuais e as capacidades do piloto, as quais, embora permitidas individualmente pelos regulamentos, podem formar uma combinação perigosa. A grande maioria dos helicópteros, com equipamento básico instalado, é tecnicamente instável. Os helicópteros menores têm de cumprir requisitos de estabilidade menos exigentes durante a certificação do que os seus equivalentes maiores. Para compensar este nível de estabilidade reduzido, os helicópteros nesta classe estão limitados ao voo em condições meteorológicas visuais. A única forma de os helicópteros conseguirem cumprir os requisitos IFR é utilizando equipamentos de estabilidade artificial, ASE. É importante notar que estes padrões superiores são apenas aproximadamente equivalentes aos exigidos às pequenas aeronaves de asa fixa para voos VMC. Os helicópteros maiores tendem a ter o ASE instalado como padrão e estão normalmente aptos para o voo IMC. Os helicópteros menores estão particularmente em desvantagem aqui, pois é muito menos provável que tenham esse equipamento, devido ao seu custo, complexidade e peso. Como tal, o piloto tem de providenciar a estabilidade e precisa de indicações visuais para fazê-lo. Em VMC, o piloto navega e controla os movimentos de sua aeronave utilizando informações que obtém ao olhar pela janela. Isto inclui referências de navegação, tais como estradas, rios, linhas de estrada de ferro e outros marcos, e indicações de atitude do horizonte natural. Obtém igualmente informações significativas nos parâmetros mais sutis da paralaxe de movimento, a velocidade dos bordos e o aparecimento de objetos apenas disponíveis ao piloto em má visibilidade ou quando o horizonte natural já não é visível, tal como quando o mar se funde com o céu, privando o piloto do horizonte natural. Uma visibilidade adequada e o alcance visual por si só não garantirão necessariamente referências visuais favoráveis para manter o voo seguro. Para um helicóptero comum apenas com certificação VFR, sem ASE, a carga de trabalho em atenção exigida do piloto só para o controle de voo pode aumentar rapidamente, de aproximadamente 25% a 30% em VMC, para 100% em más condições visuais. A perda de referências de navegação, além de ficar perdido e a possibilidade de colidir com um obstáculo ou elevação, podem distrair significativamente o piloto da orientação a curto prazo, de tarefas necessárias à estabilização e dos instrumentos do cockpit se equipados por um período de tempo considerável. A perda inconsciente de velocidade pode contribuir à perda de altitude. E como a estabilidade diminui com a redução da velocidade, também há a perda de controle. Uma ajuda à navegação, tal como um sistema de posicionamento global, pode aliviar a carga de trabalho do piloto em situações com referências visuais degradadas, permitindo-lhe aplicar mais recursos à tarefa de manter o controle da aeronave. Já foi sugerido que a disponibilidade de tais sistemas poderia encorajar os pilotos a voar em situações que, de outra forma, os fariam pensar duas vezes, levando a uma maior exposição a ambientes com visibilidade degradada.
Os pilotos tentam frequentemente manobrar para escapar ou evitar a região de visibilidade degradada, subindo acima ou descendo abaixo da mesma, ou retrocedendo. Infelizmente, qualquer outra coisa que não manobras muito suaves aumenta a exigência por referências visuais e a probabilidade de desorientação e perda de controle. Quando a perda de referências visuais se deve total ou parcialmente a condições atmosféricas ruins, o piloto poderá não perceber a sutil perda de referências visuais. Por vezes, os pilotos tentam lidar com as condições deterioradas e não avaliam o perigo até ser demasiado tarde. Qualquer atraso na transferência das referências visuais para o voo por meio dos instrumentos da aeronave pode resultar numa atitude crítica e em desorientação. A recuperação de uma atitude anormal exige uma resposta imediata e disciplinada, que pode ser resumida como: asas niveladas. Utilizar o indicador de atitude, incluindo voo coordenado. Atitude. Utilizar o indicador de atitude, colocando barra na barra para obter voo horizontal e nivelado. Velocidade. Verificar se a velocidade está acima de 30 nós. Atenção com o anel de vórtice e mantenha-se abaixo da VNE. Potência. Aplicar potência disponível para velocidade de cruzeiro ou máxima a fim de ganhar altitude, se abaixo da altitude de segurança. Antes de entrar em condições visuais degradadas, faça um desvio ou pouse. Ao perder inadvertidamente as referências visuais, poderá ser muito difícil lidar com ilusões sensoriais e a desorientação espacial. Desorientação espacial. Ação reflexa. Percepção situacional perturbada. Ações de recuperação. 0 graus de inclinação lateral. Inclinação longitudinal para nivelar o voo. Depois de estabilizar o voo, considere as opções. Ajuste para a potência de subida, VY. Suba acima da altitude de segurança. Faça uma volta de 180 graus. Incline lateralmente até 30 graus no máximo. Prefira uma curva padrão. Em seguida, declare emergência e peça ajuda aos órgãos de controle. Ative o transponder em 7700. A redução da velocidade poderá ser uma decisão pelas suas vantagens, mas, por vezes, pode ser inconsciente. Se tiver de reduzir a velocidade devido à diminuição do teto e da visibilidade, considere uma aterrissagem de precaução. Esteja ciente das suas capacidades técnicas e da legislação pertinente. Mantenha a sua aeronave sempre sob o seu controle. Saia da área de teto e visibilidade deficientes, ou pouse. Saia da área de teto e visibilidade deficientes, ou pouse. A legislação não consegue levar plenamente em consideração toda a complexidade de situações reais. A análise, o julgamento e o processo decisório do piloto são as únicas salvaguardas para enfrentar estas combinações complexas que envolvem um fator humano em nível elevado. Vulnerável, o ser humano tem a capacidade para desenvolver as suas competências para lidar com tais situações complexas. Esteja sempre ciente de que, na aviação, a precaução é uma competência que deve ser mantida e desenvolvida constantemente para ser eficaz.
A linha vermelha representa a separação entre capacidades técnicas e regulatórias de uma ponta a outra, e pelo meio indica a transição no domínio de voo do helicóptero entre as características de velocidade de cruzeiro e voo estacionário. As linhas brancas representam a última oportunidade, dependendo da habilitação e da experiência do piloto para uma decisão apropriada e oportuna. A European Helicopter Safety Team deseja-lhe voos agradáveis e seguros.